Olá, você telespectador da TV Sim Linhares, começando o nosso ponto de encontro de todos os dias, né? O nosso bate-papo das 6, trazendo para a nossa discussão na nossa mesa aqui, sempre convidados com informações importantes, relevantes, aquilo que você quer saber. Você, telespectador da TV Sim, já está acostumado, né? A esse nosso bate-papo das 6 da tarde, reprise às 6 da manhã desta sexta-feira, né? De 6 às 7 da manhã, e domingo à tarde também você pode rever todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom, gente, nesta semana nós tivemos aí a aprovação de um decreto de lei, um decreto muito aguardado, principalmente para quem é morador, é residente, é dono de propriedade rural, que foi a extensão, né, da área em que o morador da zona rural pode estar com a arma de fogo, né? O decreto assinado sancionado, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. E o assunto de hoje é isso, né? Posse de arma no campo, na zona rural. E eu cumprimento, dou boa noite aqui aos convidados. Aqui ao meu lado está o vice-presidente do Conselho de Segurança de Linhares, Concel, Edival Santana. Obrigado pela presença, Edival. Obrigado pelo convite e boa tarde, senhores telespectadores. Esperamos que tenhamos aqui um bom debate, ok? Maravilha. Conosco também o advogado, doutor Diego Emerli, que vai também nos ajudar a entender um pouco essa mudança na legislação. Doutor Diego, obrigado pela presença. Sim, agradeço o Cláudio, agradeço também aos participantes da Rede Sim, e vamos tentar levar o maior conhecimento possível à população, ao público da TV Sim. E o nosso companheiro de sempre, Romeu Rocha. Boa noite, Romeu. Boa noite, agradecer a presença aí de nosso companheiro de bancada. Hoje o tema é um tema muito polêmico, sensível, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Sim. Então hoje o tema aí, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais sobre esse decreto, para que a gente possa trazer mais informação também ao homem do campo, para que ele também não acabe aí talvez cometendo alguma infração ou acabar respondendo alguns outros atos, talvez, que ele acabe não sabendo na sua lei. E eu gostaria de mandar um abraço especial aí, o pessoal da Barbearia Retrô, que nos assiste aí. Você tá todo barbeado, bonitão, hoje, todo arrumadinho. Aquele trato, né? Então, mandar um abraço para todos aí que estão nos assistindo, e eles estão nos cobrando que a gente não manda abraço para eles. Fazendo jabá, né, Romeu? Tem que fazer, né? Como é que é o nome da barbearia? Barbearia Retrô. Opa, um abraço. E o nosso amigo Edilson, que também da Lagoa do Meio, a barbearia do Edilson lá, que faz um belo trabalho. Você é mandar alô para os nossos barbeiros, a todos os que nos acompanham, né? Os que nós não dissemos aqui também, sinta-se cumprimentado. Gente, então vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Você de casa pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, aparece aí na tela, 996224547. 996224547. Mande aí sua mensagem, a sua opinião. Você é a favor, é contra? Aqui a gente não está falando de liberação de porte de arma, não, Virgínia. É uma coisa muito restrita, muito específica, mas é bom a gente entender. Agora, para quem mora na zona rural, já é um grande avanço, né? Para quem tem uma propriedade rural. Até então, a lei só permitia a posse dentro de casa ou na sede da fazenda. Agora a coisa ampliou um pouquinho, né? Nos limites ali da propriedade é possível usar. Agora, claro, né, doutor Diego, que não é de qualquer maneira, né? O camarada não vai poder sair por aí comprando uma arma de fogo e portando dentro da fazenda. Tem que passar por todo aquele protocolo, né? Sim, Cláudio. O primeiro ponto a ser falado é o seguinte: na data de anteontem, no dia 17 de setembro, foi publicada a Lei 3.870 pelo nosso presidente da República. Essa lei, ela tem um único fim: ampliar um entendimento anterior. Tinha-se um entendimento que, para posse em zona rural, em imóvel rural, era dentro da sede do imóvel rural, dentro da sede da fazenda. Da casa ou da sede ali, da sede ali, o entorno da casa. Certo. Com essa nova lei, o que se está ampliando será considerado posse de arma toda a área de circunscrição do imóvel, ou seja, da porteira para dentro. Da porteira para dentro, entende-se que ele tem posse de arma, e não porte como era entendido antigamente, que era fora da sede da fazenda. Pois é, agora uma situação, Edival, que já era esperada, né? Era uma demanda muito antiga dos produtores rurais, porque eles diziam, bom, tem a possibilidade de ter arma de fogo, mas dentro da sede da propriedade só fica inviável, né? Realmente fica muito inviável, sabendo que quando houve o desarmamento, os proprietários rurais, eles ficaram sem nenhuma proteção. De mão abanando, né? Mão abanando. Os únicos que ficaram armados foram os bandidos, aqueles que vão fazer o mal feito. Então, é tanto que muitos proprietários mudaram, saíram de sua propriedade e vieram para a cidade. Não tinham proteção alguma.
Realmente isso daí foi, acho, veio fazer a justiça para que as pessoas possam, entendeu? Primeiro, ele tem que defender a própria vida, defender a vida dos seus familiares e defender seu patrimônio. E como falou o nosso querido aqui agora, antes ficava só dentro da residência. Quer dizer, o curral normalmente está a 500 metros a 1 quilômetro dali, o gado à noite fica preso lá. O bandido ia para lá, pegava o gado, fazia... E o cara não podia sair dentro de casa dele para defender o patrimônio. Ou se fosse até rendido dentro da propriedade, não teria como se defender, né? Ô, Cláudio, eu quero aproveitar para a gente não perder o gancho, porque assim, existe alguns mitos aí com relação quando você fala que a pessoa vai poder ter a posse da arma ou seja, circulando dentro da fazenda, né? Estávamos até conversando um pouquinho antes de inaugurar aqui nosso programa aqui hoje, exatamente essa questão. Como, no caso, portar essa arma? Eu gostaria que o doutor Diego pudesse nos explicar como que deve ser esse porte. Eu posso sair com ela ostentando um rifle em cima da cabeça, mostrar para todo mundo que eu estou armado? Como é que funciona? Vamos lá. Por princípio básico, a gente tem a diferença entre porte e posse de arma. Vamos explicar direitinho, né? A posse normalmente é vinculada a um local, do tipo, eu tenho a posse dentro do meu apartamento. Tá guardado eu tenho lá. a posse ali. Então, ali é a posse. O portar é andar, trazer consigo. Lembrando que o portar é diferente de ostentar. Você porta o que as forças de segurança chamam aquele porte velado. Você leva a arma consigo de forma não aparente. Essa lei que alterou anteontem a permissão de posse dentro do imóvel, todo imóvel rural, ela permite que fora da sede o produtor rural, em tese, porte. É uma espécie de porte, né? Uma espécie de porte. Ele vai poder carregar consigo, não ostentando a arma. Entendi. Porque isso, a ostentação, ela causa um senso público de temor. Então ele pode levar consigo dentro do imóvel, mas não ostentando, não aparentando possuir a arma. É porque, inclusive, essa questão do porte velado, né? Ou seja, a não ostentação serve para quem também tem um porte de arma normal, né? Sem ser regra geral. O rural, né? Diferente das polícias ostensivas, na polícia militar, por exemplo, que, como o nome já diz, é uma... força de segurança. E é ostensiva, tem inclusive. Tem até uma observação que tem poucas pessoas, às vezes, que se atentam a isso. O policial civil, como ele, às vezes, não está caracterizado, se ele não tiver com distintivo aparente, ele anda com a arma dele oculta. Vocês podem observar isso. Velada mesmo, né? Que é o porte velado. Os setores de inteligência mesmo das polícias, exemplo, a polícia militar pelo meio do setor chamado P2, que não aparenta, não traja as vestimentas da farda, normalmente é roupa comum, é um cidadão comum, normalmente armado, mas com porte velado, não aparente. O assunto é bem controverso. A gente sabe que a partir da Constituição, da delimitação ali do trabalho das forças de segurança e com a chegada da lei do desarmamento de 2003, né, doutor Diego? 2003. 2003, o Estatuto do Desarmamento chegou para regulamentar, ou seja, tirar das mãos, dizer, do cidadão de bem, porque o bandido mesmo ele não vai entregar a arma, né? Mas enfim, nós estamos falando aqui para cidadãos, né? O cidadão não pôde mais continuar armado, salvo quando ele pudesse comprovar a efetiva necessidade, passando por todo aquele processo junto à Polícia Federal e tudo que a gente já está acostumado, né? Agora, Edival, a questão é que na zona rural, a gente vai colocar o município de Linhares como exemplo, que é um município extremamente grande, para o camarada pedir um socorro, morando lá em Desengano, por exemplo, um lugar distante, ou São Rafael. Até que a polícia chegue e dê o socorro, fica meio complicado, né? Realmente, com as dimensões que o município de Linhares tem, fica bastante complicado. E normalmente essas fazendas são bem distantes. Agora imagina você, um proprietário rural, dentro de casa, 9, 10 horas da noite, sem nenhuma arma, irmão, que o bandido sabia anteriormente que tinha no máximo tinha uma faca. Então ele podia vir com um revólver que ele sabia que já dominava toda a fazenda. Agora ele já pode ter já pensa um pouco mais. Será que ele só tem a faca ou você já está com uma arma em casa? Porque, como falou o Diego aqui, é o seguinte, ele não é para ficar com ostensividade andando com o carro, mostrando a arma. Não. Ele vai na sua caminhonete, vai rodar a fazenda e vai estar se protegendo a si e toda a sua família. Porque vem aquela velha máxima, né?
com todo respeito aos direitos humanos. Lógico que isso aí no último caso, no enfrentamento, eu prefiro ser julgado por 7 do que carregado por 6. Vou defender minha vida. Isso é natural do ser humano. Então, não é que eu não sou a favor de tirar a vida de ninguém, jamais. Mas eu prefiro ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Bem melhor, sim. Só um detalhe, Cláudio e debatentes. Tanto a posse quanto o porte de arma, ele traz à pessoa que o detém uma responsabilidade ainda maior. Que normalmente a força de segurança, o policial militar, o policial civil, ele tem treinamento para isso. Não é porque eu vou estar na minha fazenda ou na minha residência urbana que alguém entrou na minha casa que eu vou pegar e vou efetuar disparos. Digamos, você na zona rural, entra uma quadrilha com 10 pessoas, você vai efetuar um disparo, você com uma arma. Isso aí vai piorar a situação. Então, a própria pessoa que detém o posse e porte vai passar por todo um processo junto à Polícia Federal, treinamento psicológico, treinamento tático, como manusear o armamento, para também a arma não servir como meio de ofensivo a ele mesmo. Não ser usado como legítima defesa realmente. E não ser usado como objeto de vingança também. Fui roubado, vou atrás do bandido. Não é assim que funciona. E uma coisa que a gente tem que trazer também aqui ao debate é que esse inicialmente começou como decreto e agora veio a se tornar uma lei mais ampla, né? Começou pelo terror no interior. Né? A gente assistiu aqui quantos casos, em Linhares aqui mesmo, quantas famílias que foram feitas reféns, né? Ou assassinatos dentro da sua própria casa por bandidos. E o interior, exatamente, talvez não, né? Com certeza pela distância entre o poder público de segurança e as fazendas, os bandidos se sentiram mais à vontade, né? Aliás, Romeu, deixa eu citar só um caso, desculpa te cortar. A gente ia chamar o caso aí, pode chamar. Fica à vontade. Se está preparado, vamos lá. Tem o caso de Rio Baranal, que a gente teve essa semana. É claro que isso está sob investigação, né? A gente não está dizendo que foi, nem que não foi legítima defesa, mas ao que tudo indica, dada a ocorrência policial, o caso está sob investigação. Uma pessoa foi morta lá no interior de Rio Baranal e, segundo a ocorrência da Polícia Militar, essa pessoa estava tentando assaltar o morador, um senhor de 80 anos, né, que habilmente conseguiu entrar em casa, trancou as portas e, quando viu que sua vida corria risco, acabou disparando. Eram 2 suspeitos, um deles acabou morrendo no local. É claro, a investigação é que vai dizer o que de fato ocorreu, mas enfim, é uma situação de extrema dificuldade para o produtor rural, né? Eu conheço bem o proprietário, conheço a pessoa de bastante índole, pessoa muito séria. Pelo que eu tive conhecimento, quando os 2 bandidos o abordaram, pediram a chave da caminhonete, ele entregou a chave do caminhonete, entregou a chave que não é da caminhonete. Eles já tinham agredido ele. Ele foi lá, viram que ele estava voltando. Foi quando ele, já armado, ele disparou, aí o outro correu. E que fatalmente poderia ser morto. É legítima defesa. Porque se eles voltaram, eles já tinham agredido ele anteriormente. Aí eles iam acabar fazendo o rapaz. Então, foi uma legítima defesa. Eu acho que, entendeu? É isso aí, como você está falando. Não é que vai chegar e sair dando tiro, tá com a arma, você teve o direito da posse da arma, agora vai ficar na fazenda que dá tiro para... Não. Não é assim, né? Não, é uma legítima para você fazer defesa do seu patrimônio, da sua família e da sua pessoa. Mas se você vê que realmente ele não é por qualquer coisa que vai disparar. Eu gostaria até de aproveitar, Edival, que eu estava conversando com o Diego antes de a gente entrar no ar, sobre a questão da proporcionalidade da legítima defesa, né? A gente estava até citando o caso, por exemplo, vamos dizer que a pessoa invadiu a minha casa e eu tenho uma pistola que ela cabe 15 munições e eu efetuo os 15 disparos contra o bandido. Isso é a legítima defesa, Diego? Bom, a princípio não. O que é o Instituto da Legítima Defesa? É você estar sofrendo uma injusta agressão ou iminente a sofrer e ter como reação uma ação moderada. O que é moderado? Exemplo, alguém vem me assaltar dentro da minha residência com uma faca. Eu saco da minha pistola, vamos supor, e descarrego o pente com 11, 15 projéteis. Isso seria legítima defesa? É questionável. Mas não, eu efetuei 1 disparo, 2 disparos nas pernas.
que me fizeram cessar, isso seria legítima defesa? Me parece mais razoável do que um primeiro cenário. Ah, não, a pessoa estava armada, transtornada, efetuou um disparo, ainda que não seja em minha direção, e eu, no calor da emoção, efetuei alguns disparos. Posso estar em legítima defesa? Sim. Já vi que ele não me oferece mais resistência. Continuo efetuando o disparo. Estou na legítima defesa? Não. Não. É uma questão de interpretação, né? Aliás, eu quero aproveitar ainda nesse bloco. A gente convidou aqui, né, para participar do programa os comandantes das forças policiais, né, o novo comandante da Polícia Militar. Infelizmente, em função da agenda, não foi possível ele estar conosco, uma pena. Convidamos também o delegado, né, responsável pelo homicídio aqui de Linhares para comentar um pouquinho, né, os meandros da lei. Também não pôde estar conosco, mas enfim, a lei é bastante recente, essa mudança, a alteração. A gente vai voltar a falar do assunto, mas é oportuno a gente trocar em miúdos aqui, né, e debater esse assunto, que é um assunto que interessa a todos nós, né, afinal de contas, né? Com certeza. Pois é, agora, há muitas limitações também, porque, assim, em princípio, muita gente imagina, agora, camarada, todo mundo que mora na roça vai poder andar armado. Não é bem assim, né? As coisas... vamos lá, acho que eu começo. Todo posse ou porte de arma, ele depende, obviamente, de uma lei permitindo, que nesse caso há, um decreto também regulamentando a quem pode, que arma pode, mas ele está em primeiro plano junto ao Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Independente se posse ou porte de arma, você tem que cumprir alguns critérios, requisitos que a lei impõe. Exemplo, básico para qualquer tipo. Ter um curso de como manusear arma com tantas horas de aprimoramento em disparos e tudo mais, passar por um teste psicotécnico, psicológico. Quase igual tirar carteira de motorista. Quase igual tirar carteira de motorista, embora com suas peculiaridades diferentes. Então já tem alguns requisitos mínimos para a pessoa estar apto ou não. Lembrando que, em cada caso, o pretendente do porte ou da posse, ele tem que comprovar o pedido dele. Exemplo, algum tempo atrás, até hoje existe muito isso, quem transporta muito valores, digamos, quem trabalha no ramo de joias, que faz transporte de joias. Normalmente, esse pessoal consegue tirar o porte de arma. Por quê? Ele transita, né? Ele transita com valores, ou seja, ele é alvo mais fácil do que uma pessoa que não transita com valores. Então, assim, cada caso, o pretendente tem que justificar, além de cumprir critérios mínimos legais obrigatórios. Aliás, Edival... Uma das coisas que, inclusive, é importante também frisar, também ter bons antecedentes. Sim. Porque se já tem a ficha criminal, a ficha cheia, ele esquece. Tem que ter bons antecedentes. E aí, realmente, Edival, do outro dia que citou a questão do transporte de valores, nós temos, foram inúmeros casos que nós já noticiamos aqui. Tivemos em Povoação, tivemos aqui na Lagoa Nova. O produtor rural vai fazer o pagamento lá dos trabalhadores e geralmente se faz em espécie, porque dada, né? Às vezes a pessoa não tem conta bancária, não tem como vir ao banco para trocar um cheque. E chega na fazenda com dinheiro para pagar o trabalhador, é rendido por uma quadrilha. Veja a situação. Nesse caso, realmente difícil. Mas se ele tiver da porteira para dentro, ele já tem o direito da sua arma. Mas vê como que a lei... A não ser que ele tenha um porte, o porte de trânsito geral. Também que já existe um rigor maior, porque da fazenda, a parte rural, ela tem vários requisitos. Agora, para você ter o porte em todo o território nacional, aí já é bem mais rigoroso. Bem mais rigoroso. Então, a lei continua rigorosa, né? E uma outra coisa... Só um ponto, Cláudio, nesse específico. Você mencionou o seguinte: o produtor rural que normalmente retira erário, dinheiro, e conduz a sua fazenda. A atual lei, a lei publicada anteontem no dia 17, ela determina o quê? Ela determina e autoriza o quê? A posse dentro do imóvel rural. Quando o produtor habilitado conseguiu a posse,
por mais que ele vá buscar dinheiro para pagar, ele não pode isso armar, não permite tirar a arma dentro da circunscrição da fazenda. Se ele assim o fizer, saiu da porteira. Se for abordado por força policial, ele vai estar respondendo por porte ilegal de arma de fogo. Isso. Ainda que tenha aquela posse dentro da propriedade, ele vai ser autuado. Muito bem lembrado. Comete um crime, né? Isso é um caso que pode acontecer. O cara não esquece. Ou por receio, não comunica, já tenho a arma aqui, vou andar. Saindo da onde é permitido, comete crime. Doutor Diego, foi muito bom ter falado isso, que muitos proprietários rurais vão contar, eu tenho dinheiro da arma, dentro da cerca para dentro da porteira. Não é tão simples assim. Vou dar uma chegadinha no centro da cidade, vou levar a arma no carro. Não pode. E nem que ele dá o desperto ou de bobo, não, desentendido, que não pode. Colar, se for pego, ele vai ser enquadrado como porte legal de arma. Tá, jóia. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre as mudanças, né? A alteração que parece pequena, mas muito aguardada pelos produtores rurais, pelos donos de propriedades rurais, que é a ampliação, né, do local onde até então se entendia como local de posse da arma de fogo. Ela ficava guardada na sede da fazenda. Hoje, a partir de agora, já vai ser possível o produtor rural circular com essa arma, claro, de maneira velada, não pode sair por aí com a arma na cintura mostrando para todo mundo, né? Bate-Papo das 6 retorna em 1 minuto, você continue mandando sua mensagem 99622-4547. Estamos de volta, Bate-Papo das 6, retornando, hoje falando sobre as mudanças, né, na lei de posse de arma no campo, na zona rural. E eu conto com a sua participação, pelo 996224547. Você é contra, é a favor? Dê a sua opinião, mande a sua participação para o nosso WhatsApp, 996224547. Bom, a gente falava aqui, né, das implicações, né, doutor Diego? Porque assim, não basta só agora o produtor dizer, olha, agora eu posso estar mais seguro, vou ter uma arma de fogo para defesa pessoal. Tem uma carga de responsabilidades aí nesse contexto, né? Sim, Cláudio, como eu já havia mencionado parcialmente, quem detém posse ou porte de arma, ele tem que entender que ele tem um meio contundente de tirar a vida de outrem. Bem jurídico, protegido pela Constituição, que protege a vida, a segurança, a propriedade e tudo mais a todo e qualquer cidadão do território nacional. Todo brasileiro ou estrangeiro aqui residente. A questão maior se eu tenho um direito de portar ou possuir a arma, ele também me traz o ônus, o dever de ter cautelas. Entendi. Então, como eu mencionei, digamos que você está sofrendo, infelizmente, uma ação criminosa onde 5, 10, 2, 20 bandidos estão adentrando o seu imóvel rural. Você, né? Com, digamos, um 38, você vendo que esses meliantes, esses delinquentes estão portando armamento pesado, como enfrentar? Não tem condição, né? Na verdade, se você efetuar algum disparo, na verdade você está chamando a atenção e ainda aumentando o seu risco de sofrer uma lesão. Tem que ter um preparo muito grande, né? Principalmente psicológico. O pessoal de casa participando. Aliás, um abraço ao Propércio. Está participando conosco, Propércio. Obrigado pela mensagem. Um abraço aí, Propércio. Ele está dizendo o seguinte, que a defesa da propriedade, da família e da própria vida tem que ser sagrado. Pelo que eu vi, ele é a favor, né, de que se tenha. Mas claro, algo natural defender a própria vida e da família, né? Não é algo que se discuta, né? Aliás, até aqui na cidade, onde não há, assim, na maioria dos lares não se é permitido ter uma arma de fogo, eu imagino, desculpa a expressão, que se o cidadão, chefe de família, se sentir numa situação acuado, ele vai defender a família, nem que seja com as unhas, né, Edivaldo? Não tem outra alternativa, né? Não tem outra, exatamente. Hoje você, como está falando, a propriedade rural, estão todas desguarnecidas. Isso eu acho que chega um bom momento para manter o proprietário rural lá na sua propriedade. Mas como falou o doutor Diego, também não pode extrapolar. Não pode querer usar da posse da arma como intimidar alguém, mesmo que seja próximo à cerca. Ele está dentro da propriedade dele. Ele chega próximo à cerca e quer intimidar alguém. Também não pode. É só para a defesa realmente.
Se ele for vendo um iminente perigo da vida dele, ou de algo. Agora, ele não pode ostentar, sair pela fase roda. Então, é de muito importante. Mostrando que está armado. Mostrando que está armado para todo mundo querer intimidar as pessoas. Sim, só fazendo uma pensa, Cláudio, se me permite, a gente está puxando muito para um lado questão vida e morte. A questão do portar ou possuir a arma, ela traz o encargo ou o direito de proteger a própria pessoa ou pessoa alheia. Isso também na legítima defesa. Aliás, há a legítima defesa para uma pessoa que não seja ela própria. Que é justamente isso, é a legítima defesa própria ou de terceiros. A gente também tem que pensar no seguinte ponto, não é só a vida que está em proteção. Digamos, você, o produtor rural ou qualquer pessoa na sua residência urbana, tem uma pessoa adentrando sua casa e ali vai tentar cometer um ato libidinoso. Exemplo, estupro. Por mais que não tenha a finalidade morte, a finalidade, você possuindo uma arma registrada, legalmente habilitada e tal, você pode com a arma repelir essa injusta agressão. Lembro que a agressão aqui é em sentido amplo. Não só a vida, mas a integridade física e alguns outros bens jurídicos que a própria Constituição e nossa legislação preserva. Agora eu acho assim, Pois não, Romeu. Eu quero até pegar assim, como nós estamos falando que, né, agora teoricamente vai dar acesso às pessoas, pode ter as pessoas também que pode dar querer dar o jeitinho brasileiro, né? Talvez fingir que é produtor rural, alguma coisa nesse sentido para ter acesso à arma. Isso, se ocorrer, doutor, vai estar infringindo também a lei, né? Se for descoberto... Bom, dois cenários. O primeiro, quem vai retirar nesse caso específico do produtor rural, a posse de arma de fogo para utilização no imóvel rural, além daqueles requisitos que eu disse, que é a questão de ter um curso, passar por critérios de exame psicológico, psicotécnico, ele também, um dos outros requisitos que ele vai ter que provar é a propriedade de um imóvel rural. Não basta declarar sou produtor rural ou tenho uma propriedade, eu tenho que comprovar documentalmente. Tem que provar que tenho que provar que sou detentor de um imóvel rural. Puxando o outro apenso que o Romeu lembrou aqui, no momento que eu declaro ser proprietário de um imóvel rural e não sou, estou fazendo declaração falsa. Também me imputa um crime ou um delito. Nessa lei, por exemplo, cita, por exemplo, arrendatário, que nós temos, por exemplo, muitas pessoas que têm fazendas arrendadas, né? Vê como é que a coisa é ampla, né? Isso abrange ou não? Isso até no intervalo conversávamos aqui. A lei atualmente só prevê o proprietário do imóvel rural. O caseiro, o arrendatário, o gerente, o meeiro, nenhum desses a lei permite. Apenas o proprietário, quem detém um documento de propriedade do imóvel. A escritura do imóvel. Inclusive, Cláudio, é muito importante o que o doutor falou aqui agora, é que o proprietário ele vai lá, adquire a arma, toda a legalidade, e chega na fazenda, deixa lá com o caseiro ou com o gerente, ele é totalmente responsável por qualquer ato que cometer aí. Ele responde, vai responder criminalmente. Na verdade, ele nem pode, né? Porque a arma é dele, né? Ele não pode fazer isso. Não pode deixar com terceiro. Ele não pode. Está em nome dele, a responsabilidade total é dele. É interessante ter essa interpretação, porque às vezes o cara pode imaginar, não, tem a posse da arma dentro da propriedade, mas tem que ser a pessoa dele, isso é personalíssimo, né? É ele que tem que usar. É isso aí. A posse, nesse caso a posse ou aporte, ela é personalíssima que nós chamamos. Quem tira é a pessoa, não é transferível. Eu faço aqui analogia com a carteira de motorista, que você não empresta a carteira de motorista. Por mais que empreste, cheguei numa blitz, me dá o documento, não é o senhor. O senhor estará autuado. Não, eu peguei emprestado, não, meu amigo. Não é personalíssima, cabe à pessoa que tem o direito. Gente, não é da fazenda. Exato, é do proprietário. É do proprietário. Mas veja, né, é uma pequena mudança que traz uma discussão muito controversa. Claro, né, a arma de fogo não serve para outra coisa a não ser realmente repelir. E que pode culminar fatalmente com a morte de alguém. Mas em função de uma grave ameaça, a própria lei já tem as excludentes, né, de licitude nesse aspecto, exatamente por conta da legítima defesa, que é uma coisa natural. Às vezes tem muita demagogia nisso também, né, Edivaldo? Porque assim, defender a própria vida é uma coisa natural de qualquer ser humano. Ô Cláudio, só com essa abertura agora, você vai ver que os índices de
sequestro de roubo em propriedade rural, já vai diminuir. Porque agora o bandido fica na dúvida, será que estão armados ou não estão? Porque a situação... ele tinha certeza que não estava armado. Ele tinha 98% de chance de não estar ninguém armado naquela casa. Agora, só com esse decreto agora, ele já vai pensar naquela dúvida, né? Entrar naquela fazenda. Opa, aquela fazenda pode estar armada. Então, você vai ver como vai diminuir. Essa coisa que andaram fazendo aqui no nosso interior aqui de Linhares, Rio Bananal, Soretama, você vai ver que vai diminuir. Agora tem uma coisa que é interessante, Val, que a pessoa fala assim, agora vai morrer muito mais gente. Eu sempre quando eu ouço isso, eu falo o seguinte, pega essa estatística do Texas. Texas anda praticamente todo mundo armado, inclusive supermercados fazem promoção se a pessoa ir lá e mostrar que está armada, e é um dos índices de violências bem baixinhos. Inclusive, Cláudio, eu faço um desafio aquelas pessoas, sou contra. Ok, vá lá morar na propriedade rural, a 30 quilômetros da sede do município, vai lá você com sua família sozinha, só com as facas do jantar lá, não tem jeito, você vai ficar lá. Aliás, eu quero ouvir a opinião, o pessoal participando, né? Quero deixar um abraço aqui para Penha, para o Wesley. Algumas pessoas às vezes podem até ficar constrangidas. Se não quiser se identificar, basta dizer, olha, não quero que meu nome seja divulgado. Mas dê a sua opinião, é importante, né? Se você é contra, quais os motivos e se você é a favor. Aqui nós estamos falando de posse de arma na zona rural, porque na cidade, porque a gente sabe da dificuldade logística, município grande. Imagina num estado lá, sei lá, de Rondônia, do Pará. Chamar a polícia militar na zona rural. 600 quilômetros. É impossível, né? Amazonas, a polícia vai chegar de canoa lá daqui por 3 dias depois. Para quem é da zona urbana, nós temos o trabalho da polícia, isso, né, doutor Diego? É bom separar as coisas, né? Sim, Cláudio. Vamos lá. Até mencionando, pegando um gancho do assunto anterior. Quem vai deter a posse ou a porte de arma, ele tem os limites que a lei impõe e algumas causas de excludentes. Para a lei, para o Código Penal, o que o Código Penal diz hoje? Há 4 hipóteses em que não haverá crime: estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal vinculado especificamente à força de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Só eles têm essa prerrogativa. Esses utilizam do estrito cumprimento do dever legal. Os outros, em cada caso. E agora tem a Guarda Municipal que também está fazendo parte disso aí. Sendo o órgão vinculado à segurança pública e habilitado a tal, é força de segurança. A questão maior é a seguinte: até quando é o meu limite? Estou agindo em legítima defesa. Até quando estou agindo em legítima defesa? Estou em estado de necessidade. Até quando estou em estado de necessidade? Porque por mais que eu tenha a posse ou o porte de arma, eu utilizando da minha arma fora de uma dessas excludentes, eu vou responder pelo crime. Então tem que se ver justamente isso. Sabemos que pessoas são diferentes. Isso é nato do ser humano. Uma pessoa aguenta mais pressão do que outra. Uma pessoa tem mais preparo psicológico do que outra. Isso, obviamente, também no judiciário vai ser sopesado isso em um momento de defesa. Há um entendimento. Mas a questão é tentar se chegar em um ponto, num consenso de que o que é razoável. Isso é razoável? O estado que eu estou é razoável? Se sim, aplica. Então eu posso assim o fazer. Edivaldo, nós vimos discursos aí, por exemplo, de que o presidente agora vai mandar arma pelos Correios para o produtor rural, vamos ter aí uma disparada da violência no campo, né? Alguém dizendo, nas invasões de terra aí vamos ter os confrontos. Você acredita que isso pode ocorrer, esse tipo de coisa? A violência pode aumentar? Eu acredito que vai diminuir a invasão de terras. Primeiro eles invadiam porque tinha certeza que ninguém ia repelir. Vai diminuir a invasão de terras, tá? Porque eles vinham armados e invadiam porque ninguém ia repelir. Então vai haver nada de... Isso daí é fantasioso, vai mandar a arma pelo correio, não existe, né? Tudo vai ter tem os seus critérios. Como falou o doutor Diego, tem os critérios. Esse pessoal que quer fazer isso daí justamente jogando contra a posse da arma. Porque tem todos os critérios, é rigoroso, continua rigoroso. Abriu só para as suas fazendas, para a propriedade rural, que não tinha antes. Exatamente. Foi só daí. O resto continua normal. Só fazendo uma pensa, Cláudio, eu acho que tanto o Edival quanto o Romeu, que são vinculados à área de segurança pública, podem trazer um respaldo ainda maior.
estatisticamente, essas armas que estão na mão de criminosos não são armas adquiridas legalmente. Não. Normalmente elas vêm ou pelo narcotráfico ou por fronteira. Então não são armas adquiridas legalmente no país. Não, sem dúvida, já é fruto de crime, né? Então essa justificativa, para mim, banal, de que a liberação do comércio vai culminar obrigatoriamente num problema maior de segurança, para mim é insustentável. Porque hoje já se tem estatística que as armas vinculadas principalmente a grupos armados, a traficantes, não são advindos da compra legal da arma de fogo no país. Ninguém vai registrar a arma para cometer um crime. E sim de fora. Não vou dizer nem o registrar. Armas que são adquiridas por outro, a grande maioria roubadas dessa pessoa legalizada. A grande maioria das armas existentes no país vem de fora, vem além da fronteira. Eu já cansei de ouvir essa questão de como a gente viaja muito no Brasil, dando palestra ou indo em palestra, né? Já ouvi barbaridades, por exemplo, com relação quando se fala assim, calibre restrito das Forças Armadas. O Exército agora tem que arrancar a arma do Exército porque, é das Forças Armadas. O calibre que fala que é restrito é o ponto .40, 9mm, ou seja, é o calibre que a arma possui, que aí sim ela é restrita às forças de segurança. E quando se fala isso, aí começa, o que o senhor falou. Na realidade, a maior parte das armas hoje no Rio de Janeiro ou com o tráfico de droga, elas não são as armas de dentro de casa. 90% delas vêm através de container, contrabando e por aí vai. Porque são se você pegar reportagens, às vezes carretas e carretas apreendidas com armamentos. Tá certo. Então, essas milícias não estão aí de revólver 22, não. O cidadão não tem uma R15 dentro de casa, né? Dentro de casa, deixa eu agradecer. Esse R15, metralhadora, fuzil, granada. O cidadão vem muito mal. Ponto 50 que derruba helicóptero também, né? De criminoso, né? Deixa eu agradecer aqui ao Renan Valfré. Ô Renan, obrigado pela mensagem aqui, está opinando, dizendo parabéns pelo debate, está muito esclarecedor. Só faltou um representante das forças policiais, né? A gente pede até desculpas, realmente. Tentamos, viu, Renan, trazer. A gente precisava comentar essa lei, porque ela é recente, foi anteontem, né, doutor Diego? E a gente precisava fazer um debate, uma discussão sobre essa lei. Infelizmente, por conta de agenda, nem o comandante da PM, o tenente-coronel Giovanni, nem o delegado puderam estar em função de compromissos, mas estarão numa próxima oportunidade, se colocaram à disposição para discutir o assunto. Mas estou aqui com o vice-presidente do CONCEL, que é o Conselho de Segurança, acompanha de perto a demanda da segurança pública aqui no município, sabe das dificuldades do homem do campo, né, do produtor rural, e é favorável, naturalmente, a mudança na lei, e trouxemos como convidado o doutor Diego Emerli, que é um grande conhecedor, sobretudo com relação ao direito criminal, né? Um criminalista, e sabe das implicações. Ele dizendo aqui, parabéns pelo debate, e outros telespectadores também participando conosco. Doutor Diego, a gente falou aqui de arma e tal, agora não é também qualquer arma, né? Tem esse requisito também, né? Vou fazer até um apenso que você já pegou o gancho, eu ainda vou pegar o gancho do gancho. Tanto para porte ou para posse, existem dois tipos de armamento, os de uso restrito e o de uso permitido. Uso restrito, Forças Armadas, basicamente. Lembrando que tem uma figura por fora desse todo. Duas figuras, o colecionador e o atirador. E o atirador. Que é o CAC. Que é o profissional esportista. Ele pode usar esse tipo de arma, mas aí já é um outro... Ele pode, mas para a finalidade tiro esportivo ou colecionador como coleção. Depende de regras rigorosas para se comprar. Que nesses casos também são vinculados ao Exército Brasileiro e não à Polícia Federal. Para efeito, dentro desses dois parâmetros, seja uso restrito ou uso permitido, o decreto 9847 de junho, que é o último decreto do presidente Bolsonaro que se sustentou, digo sustentou porque há semanas atrás, pouquíssimo tempo atrás, recentemente, a então Procuradora-Geral da República, que acho que deixou o cargo ontem, Raquel Dodge, de ontem para hoje. Isso. Ela já entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade desses decretos. Mas para efeito, ainda hoje esse decreto, o último, o 9847, ele é válido. O que ele altera na questão uso restrito e uso permitido? Antigamente, para arma curta, que se chama, era permitido o armamento que
que se media na ponta do cano uma pressão de até 407 joules, que é uma medida de pressão para isso. Com o atual decreto, ele aumentou de 407 para 1.620 joules. O que quer dizer isso? Antigamente, a arma de uso permitido normalmente era .22, 38, 380, ficava nisso. Com o atual decreto, ele permitiu, com esse aumento de pressão, a 9 milímetros, a .40, a .45, a 357. Que até então eram restritas. Que até então era restrita. Um exemplo, as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, boa parte em todo o território nacional, utilizam o armamento .40. Nem a 9mm não pode, porque a 9mm é só a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Gente, é um assunto realmente que rende uma discussão ampla, né? E aí a gente teria que ter uma mesa com muitos convidados, são opiniões diversas, né? Mas aqui a gente está só explanando o conteúdo da lei. Obviamente que tem opiniões contrárias também, a gente respeita naturalmente, né, a opinião de cada um relacionada ao assunto. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, Bate-Papo das 6, volta falando sobre as mudanças na posse de arma de fogo na zona rural. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6, hoje discutindo, né, avaliando a sanção do presidente Jair Bolsonaro com relação à lei que amplia a posse, né, a área em que o proprietário rural, né, o dono de propriedade rural, pode estar com a arma de fogo para a defesa pessoal, né, enfim, para repelir qualquer agressão. Ô, doutor Diego, tem algum prazo? Essa lei já passa a valer? Porque geralmente as leis elas têm um prazo, né, para entrar em vigor, apesar de ter sido publicada recentemente, tem alguns dias para passar a valer, não? Não, nessa específico não, que a gente chama no direito de vacância da lei. Nessa, a vigência dela é a partir da publicação que ocorreu no dia 17. Aliás, tem um nome bonito assim, né? Vacácio legis. Vacácio legis, isso aí. Advogado. Você estudou, né, moço? Convivendo com advogado, não aprender essas coisas. Isso aí. Que é o período. Porque às vezes a lei é publicada, só que ela tem um período para passar a valer ainda, isso aí. Né? Interessante. Bom, agora, cumpre lembrar, né, que essa demanda desde a época de campanha, né, que já tinham essa demanda cobrando do presidente Jair Bolsonaro uma maior flexibilização. A gente viu, né, que parece assim, muita gente falando, exagerando até na dose, porque foi algo assim, na minha opinião, até pequeno, né? O camarada vai poder circular só dentro ali das suas cercas, né, da sua propriedade. Na sua propriedade, né? Não vai extrapolar a propriedade, né? Agora, vale reforçar, né, o doutor Diego lembrou bem, que o proprietário consciente, como cidadão, como pagador de seus impostos, né, o respeito à lei, saiu da propriedade, a arma tem que ficar lá dentro, né? Não tem outro jeito. Sim, perfeito, Cláudio. Até fazendo um apenso aqui, o seguinte, a justificativa dessa posse em toda a área do terreno rural, se a gente for fazer uma analogia, já era aplicado no imóvel urbano. Você que tem um imóvel com quintal, você só poderia ficar com a arma dentro de casa ou no quintal? E aí na interpretação de um caso concreto, às vezes até é complicado. Então nada mais é do que tratar igualando, né? Igualando uma regra que é do urbano para o rural. Lembrando que tem as restrições de ostentação, isso de tudo mais. A gente está falando de algo aqui, gente, que existe também na cidade. Existem pessoas que têm o direito à posse, né? Conseguiram lá com as diversas justificativas. O produtor rural tem essa prerrogativa como produtor rural. Obviamente que alguns não vão fazer questão, eu não quero ter arma, isso é um direito de cada um, né? Sim, mas abre aí a possibilidade, né, Edivaldo, desse pedido tão... Inclusive, doutor Diego, é importante frisar também que o proprietário, quando ele ele adquire a arma da posse daquele terreno, essa arma está registrada para aquele terreno. Se ele tem o terreno no Barro Novo, muito bem lembrado. Outro está lá em São Rafael, ele não pode pegar a arma lá e circular e atrás de São Rafael com uma arma, não. Ele não tem esse direito, ele tem o direito para aquela arma naquela propriedade. Então, se ele quiser, se ele tem mais propriedade, ele vai ter que ter um lugar guardar seguro, porque ele não pode deixar também a arma lá de qualquer maneira no imóvel. Vai ter que ter no outro imóvel também a arma
guardada quando ele tiver. Eu quero ter arma, vai ter, de cada propriedade vai ter a dele lá. Ele não pode pegar, senão ele estaria com porte rodando. Não faz sentido. Na verdade, até fazendo uma pensa, muito bem lembrado pelo Edival. Quando você vai tirar a posse de arma, você vai indicar um local que a arma vai se encontrar. Você tem que mencionar isso. Fica ali. Isso não dá o direito, se eu tenho outro imóvel, de transferi-lo. Eu posso transferi-lo se comunicado à autoridade competente. Do tipo, não vou mais residir nesse imóvel, vou residir naquele. Então transfiram a minha posse para aquele imóvel. Inclusive, não me dá o direito de dia a dia transitar com arma entre imóveis. Aí já seria o porte. Então, o que não cabe a ele, nesse caso, pedir a posse, e sim o porte de arma. Inclusive, no caso dessa transferência autorizada, é gerada uma guia de transferência, né, que é a guia de trânsito, né? E ela segue regras rígidas. A arma tem que estar desmuniciada, tem que estar na sua caixinha, porta-mala do carro. Então, assim, tem todo um critério. Então, assim, às vezes a pessoa acha, não, agora todo mundo vai dar armado, vai virar um faroeste, né? Não é assim. Inclusive, para você ter arma em casa, tem que ter o cofre, tem que estar tudo guardadinho, bonitinho. Aliás, chegaram a mencionar que dizer que era a falência das nossas forças de segurança, o que eu acho que é um exagero, até porque, gente, se a gente for colocar um policial militar em cada propriedade rural aí para tomar, vai ser complicado. Não existe em lugar nenhum do mundo, né? E aí, dada as dificuldades, né, do morador da zona rural, realmente eu acho que a lei ela veio em boa hora, né? Respeitando, claro, a opinião diversa, mas realmente a lei veio em boa hora. Esse assunto nós vamos continuar falando, inclusive vamos convidar outros juristas, né, os responsáveis pelas forças de segurança aqui do município, para continuar debatendo. Edival, você acha que a partir de agora, inclusive, vez por outra você está em Brasília, né, em conversas lá com o presidente, com o vice-presidente nessas reuniões, é possível que essa lei, a lei do desarmamento, ela amplie um pouco mais para outros segmentos também? O que você acredita nesse sentido? Eu acredito que no momento não. Vai ficar na área rural mesmo, que era uma necessidade premente. Urgente, né? Urgente. E o porte de arma, vai ter o porte de arma, como sempre teve, talvez não como antes, que realmente estava extremamente rigoroso. Ninguém tirava porte de arma. Delegado nenhum da polícia. E na verdade o poder da decisão de liberar o porte não era discricionário do delegado, né? Exatamente. Então não vai ser facilidade. Vai seguir todos os critérios para poder ter o seu porte de arma. Mas, entendeu? Eu acho que por aí é o caminho. Até a propriedade rural e o porte de arma normal, ou a posse dentro da sua residência. Nada mais que isso. Não vai aumentar, não, pode ter certeza. Tá, jóia. Esperamos ter contribuído, né, para que você pudesse saber um pouco mais sobre a lei, entender um pouco os meandros da lei. E cabe aí uma rápida pesquisa, né? Ao invés de, às vezes, muita gente vai pela informação que ouviu aqui ou ali, às vezes tem muita questão da fake news, infelizmente. A nossa ideia foi trocar em miúdos aqui, traduzir, mas você pode também acessar no site do Planalto, né? Tem lá a lei. Dá o número certinho, doutor Diego. 13.870. Lei número 13.870, uma lei de 2019, novinha em folha. Dá uma lida na íntegra lá, né? Tudo que diz a lei, exatamente para que você esteja bem informado, né? Para que não acredite em fake news aí. Tem muita notícia falsa em relação ao assunto. Cláudio, inclusive pegando um gancho do Romeu, é importante precisar. Muitas pessoas vão querer utilizar, vou sair das fazendas, vou para outra fazenda, vou tirar toda a munição, tirar o pente e vou, qualquer coisa que a polícia me parar, não, ele tem que ter o documento. Nem assim tem jeito. Não adianta querer. Não exige jeitinho, não. Não exige jeitinho, não. Ele tem que estar documentado com autorização válida para ele passar para outro. Se ele está mudando de fazenda agora. Não adianta desmuniciar, tirar tudo. Não, tá aqui, ó, não tem bala, não tem nada. Aliás, só a posse da munição já é crime, né? A posse ilegal, naturalmente, já é crime. Isso. Gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Dr. Diego Emerli, advogado criminalista. Obrigado pelas explicações, viu? Obrigado, Cláudio. Estaremos sempre à disposição para tentar também contribuir com os nossos munícipes e todo telespectador da TV Sim. Lembrando que a gente vive um momento primordial no país, onde que muito se está sendo discutido, a exemplo desse projeto de lei, projeto de lei não, já é lei, quanto a direitos e deveres, direitos e obrigações. Essa posse nada mais é do que um pleito social de ter o direito de portar.
dentro de uma circunscrição, e ali nesse momento foi atendido pelo atual presidente da República. E que junto vem com um monte de dever, né? Um monte de obrigação. Certeza. Edival Santana é o vice-presidente do Conselho de Segurança. Edival, obrigado pela presença também, viu? Eu que agradeço, Cláudio, por essa oportunidade, inclusive para parabenizar a Rede Sim, que com esse bloco da 6, bate-papo, sempre trago aqui, a gente tem acompanhado, esclarecimento à população. Isso é muito importante. Assuntos de utilidade Parabéns pública. a vocês da Rede Sim. Isso daí tem trago um bate-papo do que está em evidência no momento. Discutir aquilo Exato. que nos interessa. E né? estamos lá, o Conselho de Segurança está à disposição. Lá nós temos o nosso presidente, que é o Roque Debardi, tem os diretores lá, o Miranda, Márcio. Estamos à disposição. Sempre a primeira quarta-feira de cada mês, e tem a nossa reunião. E todos estão convidados para assistir. Todo mundo é convidado. importante. A sede do Conselho ali no centro da cidade, né? Não, a sede do Conselho Agora, atrás do Parque de Exposição. atrás do Parque de Exposição. Então. Instalação própria. Muito bem. Romeu Rocha, obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. Especialista também da área. A todos os telespectadores. A gente estuda um pouquinho, né? A gente vem aí estudando, participando ativamente aí de vários segmentos da área de segurança, e acredito que hoje aí conseguimos mais uma vez contribuir com a população de Linhares e trazer mais informações, que essa é a nossa função, Cláudio. Queria agradecer pessoalmente a Edival, que já está virando uma figura já carimbada aqui no nosso programa, e agradecer também ao Dr. Diego pelas explicações. Maravilha. Obrigado a todos. E eu agradeço a você, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Sim. Continue ligado na nossa programação. Vem aí no nosso telejornal, Sim Notícias. 6 da manhã, reprise desse programa, né? O nosso bate-papo das 6. E domingo à tarde, a partir das 3 da tarde, reprise de todos os nossos programas. Obrigado pela companhia. TV Sim Linhares, seu canal local.